bate-papo de agora é sobre um aplicativo que, para você ter uma ideia, o Brasil é o principal país na América Latina e também está entre os 5 principais países do mundo em termos de usuários. Ele traça rotas, sugere novos caminhos para você desviar do trânsito pesado. Além disso, é uma plataforma de mídia que pode transformar a sua marca em destino para os consumidores. E aí, já sabe de qual aplicativo eu estou falando? Do Waze, claro! E o bate-papo de agora é com Felipe Santos, mais conhecido como Pipo. Ele é head de agências da empresa. Pipo, o Waze nasceu de uma insatisfação de um dos fundadores ao comprar um GPS. Me conta sobre essa história. Exatamente, foi essa o começo de tudo, né? Um dos fundadores ganhou um GPS e no momento que ele começou a usar o GPS, ele já estava desatualizado, né? E existia, era um modelo de negócio antes vender essa atualização. Então, todos os anos você teria que pagar uma quantia significativa, né, para atualizar o teu GPS. E esse foi o modelo, foi a natureza do negócio, né? Quando ele viu isso, que ele teria que pagar um valor alto todo ano para ter os dados atualizados, ele viu que aí tinha uma oportunidade de negócio. Pipo, sempre que eu penso no Waze, eu me pergunto, como é que um dia eu já vivi sem ele? Me conta sobre os números do aplicativo. O Brasil está entre os 5 principais mercados, né? É o principal mercado da América Latina. Em número de usuários, a gente se destaca muito globalmente, tem mais de 140 milhões de usuários, e esse número vem crescendo exponencialmente. É óbvio que é um aplicativo muito forte, onde a natureza do trânsito é o problema, né? Então, a gente está muito forte nas grandes capitais, onde o modelo de transporte particular, ele prevalece. E o real significado do Waze lá atrás, assim, ele nasceu para você ganhar 5 minutos do seu tempo, né? Que isso, quando você anualiza, passa de um dia que você ganha em otimizar o seu trânsito, né? E é uma plataforma colaborativa, né? Porque os usuários atualizam sobre o trânsito. Fala um pouco sobre a tecnologia por trás do aplicativo. Sim, a natureza sempre foi colaborativa, né? Então, assim, a gente tem uma camada que não é visível para ninguém, que são os editores de mapa. São pessoas voluntárias que trabalham na atualização do aplicativo e faz com que o Waze seja um dos mapas mais atualizados do mundo. Esses colaboradores são quem, no momento inicial e até hoje, fazem parte na atualização de mão, atualização de nome de rua, esse nível de detalhe. Além disso, a colaboração dos usuários, né? Então, assim, quando você alerta que tem um acidente, você quando alerta que está um trânsito intenso, tudo isso alimenta o aplicativo e faz com que ele otimize as rotas. Então, ele, desde o momento inicial, ele é um GPS colaborativo. Qual é a preocupação do Waze com a segurança do motorista? O aplicativo, assim, o Waze sempre se preocupa com a segurança do motorista, né, em todos os aspectos, né? Então, a gente pode ver até na publicidade. A publicidade, ela nasceu de uma forma nativa para não atrapalhar o motorista em trânsito. Então, se você olhar, por exemplo, num formato, eu vou dar um exemplo prático, né, nosso formato publicitário, o Zero Speed Takeover, que nada mais é que o banner, ele só aparece quando o carro está de 3 a 5 segundos parados. E a partir do momento que detecta movimento, ele desaparece. Então, toda a natureza do Waze leva, em primeiro lugar, a segurança, e lembrando que nossa audiência, em todos os aspectos, é motorista, né? Então, a gente não pode, em nenhum momento, atrapalhar a atenção desse motorista. Aproveitando o gancho que você falou sobre a publicidade, o Waze se transformou em uma plataforma de mídia e tem vários formatos. Me conta um pouco sobre eles. O Waze, o formato dele, ele é bem nativo, né? Então, se você começa, muitas vezes o usuário até enxerga, é uma prestação de serviço, né? Então, você tem desde o PIN, que nada mais é do que a extensão da fachada, que é um logo, né? A marca, onde você está geolocalizado, onde seu ponto de venda está geolocalizado. E a gente trabalha muito com um termo interessante, que que a gente chama de location awareness, que nada mais é que a lembrança da localização.
né? Então, isso é muito interessante. A partir do momento que sua loja está no mapa, e muitas vezes são ruas que você não tem o hábito de passar, né? Então, muitas vezes você acaba descobrindo que atrás da sua rua tem um laboratório da Fleury, 2 ruas adiante tem uma Smart Fit. Então, você acaba tendo uma noção muito maior da sua geolocalização e do que tem a oferecer. Além do PIN, a gente tem o Zero Speed Takeover, que nada mais é que um banner, né, que ele aparece quando o carro está completamente parado. Esse Zero Speed Takeover, ele tem um call to action, que pode ser dirigir até lá, lembre-me, e cada call to action gera uma atividade distinta. Dirigir até lá, ele traça uma rota até o destino, né, até o ponto de venda, por exemplo, ou até onde é vendido o produto, e o lembre-me, ele armazena essa informação no inbox do Waze e depois ele dispara um push notification de acordo com a programação do anunciante, né? Esse push notification pode ser quando a pessoa chegou em casa ou num determinado horário para que ele tenha acesso a essa informação. E atrelado a todos esses formatos, a gente tem N segmentações, que aí é o interessante, é onde dá para brincar muito com a mensagem, né? As segmentações são desde sexo, de idade, de destino, de origem. Então, a gente trabalha, por exemplo, tem uma segmentação muito interessante chamada Loyalty Target, né? Que é uma segmentação que preza as pessoas que visitaram o seu ponto de venda 7, 14, 30, 60 dias. Então, você consegue falar com quem é seu cliente, ou com quem tem o hábito, por exemplo, de visitar um shopping, né? E você sabe que ele foi 7 dias atrás. Você consegue trabalhar ou com aquela audiência que não foi em você e foi no seu concorrente. Então, você tem todo esse aspecto de segmentação e aí dá para brincar com a temperatura, dá para brincar com o trânsito intenso. Então, dá para você fazer N mensagens de acordo com toda essa riqueza de contexto que só o GPS consegue trazer. E vocês uniram a mídia Out of Home com o Waze. Como funciona essa parceria? Essa parceria é muito interessante, né? Então, quando você percebe a mídia Out of Home e o Waze, a gente divide exatamente o mesmo espaço, né? Então, o que o Waze acaba se tornando, né? Além de trazer um layer de dados, né, muito mais rico em relação a fluxo, em relação a uma inteligência maior na forma de se planejar out of home, a gente consegue trazer um layer novo, né? Então, imagina que você consegue mapear todos os seus pontos de mídia exterior e segmentar a mensagem no Waze de acordo com esse ponto de mídia exterior. Então, você consegue transformar o Waze em um novo layer de segmentação para aquele relógio ou mobiliário urbano que está ali com a sua marca. Então, imagina que você consegue aumentar a frequência da mensagem, você consegue aumentar a cobertura dessa ação de mídia exterior e por aí vai. Então, a gente divide o mesmo espaço e a gente consegue trazer o enriquecimento do digital, né? Desde a interação e por aí vai. Então, a gente brinca muito, assim, o Waze, ele é um impacto de pré-consumo, né? Então, assim, quando você trabalha com essa segmentação, imagina que o Waze sabe o destino das pessoas. Então, eu sei que a pessoa está indo para um supermercado, que pode ser um pão de açúcar. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma segmentação específica para essa pessoa, que eu sei que está indo para um momento de consumo. Então, eu consigo trazer essa segmentação para uma campanha de mídia exterior. Ali na campanha de mídia exterior, você faz uma mensagem mais genérica, né, falando do seu produto, e eu entro com uma oferta específica daquele produto para as pessoas que estão indo para o ponto de venda. Então, a aceitação é muito boa. A gente vê muitos produtos de CPG, né, produtos de bens de consumo, trabalhando com essa segmentação. A gente tem como, por exemplo, a Claro, que fez esse piloto e todos esses testes com a gente. A gente tem Coca-Cola trabalhando muito com Sprite. Então, a gente consegue fazer, pensa numa campanha onde você, na mídia exterior, trabalha a marca e a gente consegue fazer uma mensagem específica por canal de venda. Então, se a pessoa está indo numa loja de conveniência, você trabalha com PET, com produtos como a lata ou as embalagens menores. Quando se a pessoa está indo por um hipermercado, você trabalha com as embalagens maiores, família, né, os packs, e por aí vai. Então, a gente consegue ter isso
essa segmentação e traz uma riqueza maior na mensagem. A gente já sabe que o Waze nasceu olhando para o futuro já, né? Mas como é que você vê o aplicativo no futuro? O que a gente pode esperar ainda do Waze? Porque ele está sempre se movendo. O que a gente pode, assim, eu acho que para falar do futuro do Waze, a gente precisa conhecer todas as vertentes do Waze, né? Então, a gente hoje está falando muito o quê? Do GPS, né? O aplicativo Core. A gente tem, como eu falei para você, os editores de mapa, que é uma comunidade muito importante para a gente. Mas, além disso, a gente tem outras frentes, como o Carpool, que é o nosso aplicativo de carona, que busca, no curto prazo, diminuir o trânsito, né? Então, a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas usa o carro sozinho, né? Então, tem uma grande oportunidade de otimizar essa frota privada. Então, o Carpool vem muito com esse apelo de você otimizar o carro, né, otimizar os assentos para diminuir esse trânsito, diminuir o número de carros nas ruas. A gente tem outra vertente que são os broadcasters, né? A gente oferece toda essa informação para a Rede Globo, Jovem Pan, para que eles tenham essa informação do cotidiano, do trânsito, que eu acho que você deve ver todo dia lá no jornal. E a gente tem uma outra frente, que é o Waze for Cities. Isso é uma prestação de serviço junto com o Google Cloud, onde a gente oferece, além dos dados, oferece toda uma estrutura para análise desses dados, né? Obviamente, todos esses dados são anonimizados, é um dado muito mais macro para que as prefeituras e os órgãos consigam entender aonde está o gargalo no trânsito, aonde pode ser uma melhoria, e foi exatamente isso que a prefeitura de Joinville fez, né? Então, eles fizeram uma melhoria no trânsito onde uma simples obra, que foi uma rotatória, e tudo isso já existia, eles simplesmente mudaram a mão de uma rua, evitou uma grande obra de infraestrutura. Então, a gente traz essa inteligência. Então, o Waze é mobilidade. Então, tudo que tange esse ecossistema de mobilidade, a gente está caminhando. Então, nosso objetivo no curto prazo é diminuir o trânsito. Então, a gente tem o GPS, né, que nasceu com a natureza de diminuir 5 minutos do seu tempo de trânsito, e agora a gente tem o Carpool, que busca otimizar essa frota de carros particulares, e a natureza do negócio vai evoluindo para mobilidade, né? Pipo, obrigada pela entrevista, muito mais sucesso para vocês, eu adorei nosso bate-papo. Eu também adorei muito, obrigado, viu? Também.